Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês? Bom, turminha, espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, mas também não apenas as aulas de Química, dos outros componentes curriculares e principalmente se dedicando aos estudos. Show de bola, turminha? Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as devidas anotações ao longo do nosso vídeo. Então, toda vez que você achar aquela informação importante, você pode printar a tela e assim você vai passar essa informação para o seu caderno e desenvolver os seus estudos. Show de bola? Turma, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio. Estamos abordando o conceito de soluções. Já sabemos que soluções são um tipo de mistura homogênea. Então, na mistura homogênea, a gente não consegue diferenciar os componentes que fazem parte daquela mistura, certo? Se nós temos uma mistura, então nós vamos ter um componente que vamos chamar de soluto, né? E um outro componente, o solvente. O soluto ele vai se dissolver no solvente, o solvente vai promover a dissolução desse soluto, ok? E as relações matemáticas entre soluto e solvente, ou então soluto e solução, vamos chamar essas relações de concentração. E nós temos diversos tipos de concentração. Já abordamos em vídeos anteriores a concentração comum, também conhecida como concentração grama por litro. Nós vamos relacionar a massa do soluto sobre o volume da solução. Também já abordamos a ideia de porcentagem massa, também ppm, partes por milhão, concentração molar. A concentração molar ela cai demais nas questões de vestibular, de Enem, da UEMA. Então, nós vamos ter aqui a relação entre o número de mols do soluto sobre o volume da solução, tá certo? No nosso vídeo de hoje, nós vamos abordar um outro tipo de concentração, a molaridade. Não confundir com a molaridade. Molaridade é o mesmo que concentração molar, certo? Agora, a molaridade é a concentração molar, tudo bem? Então, nós vamos, ao longo do vídeo, né, vamos aprender a diferenciar essas concentrações. Então, vamos iniciar a turminha. Olha só, a molaridade, que ela vai ser simbolizada, né, pela letra W, também conhecida como concentração molar, ou então concentração em quantidade de matéria por massa, certo? É utilizada quando as soluções apresentam temperaturas variantes. Então, toda vez que aquela solução ela é muito suscetível à variação de temperatura, ok? E aí, se houver a variação de temperatura, isso pode influenciar na concentração. Então, em vez de trabalhar a concentração comum, a concentração molar, se faz a necessidade de utilizarmos a molaridade, ok? Então, isso porque o seu cálculo dispensa o volume. Então, nós não trabalhamos com o volume. O volume ele é muito sensível à variação de temperatura. Então, podemos ter uma expansão ou uma contração de volume. E aí a concentração vai mudar totalmente. Quando a gente aborda massa, o volume pode variar, mas a massa permanecerá igual, vai permanecer constante. Show de bola? Então, a gente vai utilizar a molaridade quando o cálculo, porque nesse cálculo a gente dispensa o uso do volume, né? O qual pode variar em decorrência da temperatura, certo? A sua utilização também é valorizada
no estudo das propriedades coligativas. As propriedades coligativas são as propriedades que dependem unicamente da quantidade de partículas presentes na solução. Então, a pressão de vapor, certo? A volatilidade, a mudança na temperatura de ebulição, né? O aumento da temperatura de ebulição. Então, você está, por exemplo, aquecendo um recipiente com água, a água está fervendo. Você coloca sal, você percebe que imediatamente, né, essa ebulição ela para. Por quê? Porque agora essa mistura ela vai ter uma temperatura de ebulição mais elevada. Essa elevação na temperatura de ebulição foi devido única e exclusivamente pela adição de partículas. Então, o aumento da temperatura de ebulição é uma propriedade coligativa, certo? Portanto, turminha, molalidade é a relação estabelecida entre o número de mols do soluto e a massa do solvente. Então, o número de mols do soluto nós vamos dividir, né, pela massa do solvente. Então, nós não vamos trabalhar com o volume de solvente, e sim a massa do solvente, certo? Bom, a expressão matemática, né, a famosa fórmula. Então, a fórmula da molalidade vai ser o número de mols do soluto, o número de mols do solvente sobre a massa, né, do solvente. Só que essa expressão, turminha, essa primeira expressão, ela é pouco utilizada, porque a maioria das questões ela não vai te dar o número de mols do soluto. Você vai precisar determinar, ok? Sendo assim, nós podemos abordar essa outra fórmula. Então, a molalidade vai ser 1000 vezes a massa em gramas do soluto sobre o mol do soluto vezes a massa do solvente. Esse 1000 surge de onde? Por definição, você vai ter a massa do soluto, né? Na verdade, o número de mols do soluto por quilograma do solvente. Quilograma, 1000. Então, por definição, a gente trabalha com a massa do solvente em quilograma. Se você quiser trabalhar em gramas, então você vai utilizar esse número 1000, porque esse 1000 vai transformar grama em quilograma. Tudo bem? A unidade da molalidade é mol por quilograma, certo? Ou então apenas o termo molal. Então, por exemplo, 2 mol por quilograma ou 2 molal. Tudo bem, turminha? Como calcular? Então, olha só. 0,6 mol, né, do sal hidratado foi dissolvido em 480 gramas de água. Qual será a molaridade, sabendo que a massa molar do soluto é de 30 gramas por mol, né? Então, 0,6 vai ser a massa do soluto. 480 gramas é a massa do solvente. O mol, né, a massa molar do soluto, 30 gramas por mol. Então, com isso, ele quer que a gente determine, que a gente encontre a molalidade, certo? Então, como nós não temos a quantidade de mol, então nós vamos trabalhar com aquela expressão maior. 1000 vezes a massa em gramas do soluto sobre o mol do soluto vezes a massa em gramas do solvente, o M2, certo? Nós temos que ter cuidado, ler a questão, identificar as informações e poder colocar essas informações, turminha, no local correto, para depois, em seguida, a gente partir para os cálculos. Então, substituindo, eu vou ter, olha só, 1000 vezes 0,6 sobre 30 vezes 480, tá certo? Bom, 1000 vezes 0,6, 600, certo? 30 vezes 480, 14.400.
Eu destaquei em vermelho, né, os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. Por quê? Porque são zeros que a gente pode eliminar, que a gente pode cancelar. Então, na verdade, em vez de ser 600 dividido por 14.400, eu posso escrever, né, como 6 dividido por 144. E o resultado, turma, vai ser 0,041 mol por quilograma. Então, essa é a molaridade, né, da solução, onde nós colocamos 0,6, né, gramas de um sal em 480 gramas de água. Bom, sabendo como calcular, nós vamos agora ver alguns exercícios resolvidos, certo? Nós vamos apresentar algumas questões e nós vamos fazer a resolução dessas questões. Bom, uma solução 0,2 mol de glicose, certo? Aqui nós temos a fórmula da glicose. Foi preparada usando-se 500 gramas de água, né? Qual a massa em gramas de glicose presente nessa solução? Então, aqui nós temos as alternativas. Bom, aqui embaixo nós temos o cálculo da massa molar do soluto, certo? Então, o soluto é a glicose, C6H12O6. Como a gente determina a massa molar? A massa molar será o somatório, né, das massas atômicas. Então, se eu tenho 6 carbonos, então eu vou ter 6 vezes 12. 6 é a quantidade de carbonos, 12 é a massa do átomo do carbono, 6 vezes 12. Eu tenho 12 hidrogênios, 12 vezes 1, porque o hidrogênio tem massa 1. E o oxigênio, 6 vezes 16, certo? Porque o oxigênio tem massa 16. Turminha, fazendo essa multiplicação e depois a soma, 6 vezes 12, 12 vezes 1, 6 vezes 16, multiplicando e depois somando, 180. 180 gramas por mol. É a massa molar da glicose. Sabendo isso, olha só, nós queremos saber a massa em gramas, o M1. 0,2, né, é a molaridade já conhecida, certo? 1000 vezes a massa do soluto, que a gente não conhece, então 1000 vezes M1 sobre o mol da glicose, 180, e a massa em gramas de água, 500, certo? E aí, turminha, eu destaquei o seguinte, ó, 3 zeros de cima, né, os 3 zeros do 1000 e os 3 zeros de baixo, né, o zero do 180, os 2 zeros do 500. A gente pode estar eliminando esses zeros. Com isso, ó, a nossa conta vai ficar assim, ó, 0,2 igual 1 vezes M1 sobre 18 vezes 5. Agora eu posso fazer, né, na verdade aqui é como se fosse uma regra de 3 simples, meios pelo extremo. E 1 vezes M1 é o próprio M1. Então, M1, né, a massa do soluto, vai ser igual a molaridade, 0,2, vezes 18, vezes 5. Então, é uma questão de agora a gente fazer as multiplicações. E o resultado, turminha, vai ser 18. Então, a massa do soluto, a massa em gramas, é igual a 18. A alternativa correta, a letra C. Pegaram, turma? Vamos resolver mais algumas questões. Olha só. Uma solução aquosa, então, aquosa quer dizer que eu tenho uma substância dissolvida em água. Uma solução aquosa foi formada por 10 gramas de hidróxido de sódio, né, o NaOH, em 370 gramas de água. Sabendo que a massa molar do soluto é 40 gramas, né, na verdade é 40 gramas por mol, como eu falei em massa molar, então é a massa em gramas por mol, beleza? Qual será a molaridade dessa solução? Então, queremos determinar a concentração molar, né, a molaridade da solução.
Então, quais são as nossas informações? Ó, eu tenho a massa do soluto, 10 gramas. Eu tenho a massa do solvente. A massa do solvente vale 370 gramas. O soluto tem uma massa molar, 40 gramas por mol, certo? Aqui a questão ela já forneceu essa massa molar. Na questão anterior, né, a gente precisou calcular, né, antecipadamente, a gente precisou calcular essa concentração, esse valor do mol, essa massa molar, beleza? A questão aqui ela já nos deu essa massa molar, então tranquilo. Qual vai ser a expressão? Bom, a expressão vai ser molaridade, né, o W, vai ser igual a 1000 vezes a massa do soluto sobre o mol do soluto vezes a massa em gramas de água, a massa em gramas do solvente, ok? Conhecendo a fórmula, agora, gente, é só a gente fazer a substituição dos valores, turma. Então, eu vou ter, ó, 1000 vezes 10, 10 é a massa do soluto, sobre 40, que é o mol do soluto, vezes 370, que é a massa em gramas do solvente, a massa de água. Beleza, turma? Bom, agora é multiplicar e depois fazer a divisão. Observe que, mais uma vez, eu destaquei aqueles zeros que a gente pode eliminar, né? Com isso, a gente vai simplificar a fração. Então, em vez de ter 1000 vezes 10, né, vai ficar 100 vezes 1. Em vez de 40 vezes 370, 4 vezes 37. Então, agora, olha só, qual é o meu... O que eu devo fazer? 100 vezes 1, 100. Vou multiplicar 4 vezes 37. E aí, dividir 100 por esse resultado, de 4 vezes 37. Fazendo as contas, e você pode printar a tela e refazer esses cálculos na sua casa, eu encontrei como resultado 0,67 molar, ou então 0,67, né, mol por quilograma. Então, essa é a molaridade, né, dessa solução formada por 10 gramas de hidróxido de sódio dissolvidos em 370 gramas de água. Show? Então, vamos para mais uma questão. Qual é a molaridade de uma solução aquosa com 60% em massa de MgSO4, sulfato de magnésio, né? Aqui nós temos as massas atômicas dos elementos, tudo bem? E aqui nós temos uma informação, né, um pouquinho diferenciada. A questão está falando em 60% em massa do sulfato de magnésio. Então, 60% a gente vai relacionar com o número 100, né? Com 100 gramas. Então, de 100 gramas da solução, eu vou ter 60 gramas do sal, 40 gramas da água, né? Que é o nosso solvente. Eu preciso calcular, para determinar a molaridade, eu preciso calcular o mol do soluto. Então, o magnésio vale 24, o enxofre vale 32, o oxigênio vale 16, mas são 4. 4 vezes 16. Então, multiplicando e depois somando, 120 gramas por mol. É a massa molar do soluto. Como eu quero a molaridade vai ser igual a 1000 vezes a massa do soluto sobre o mol do soluto vezes a massa do solvente. Substituindo, 1000 vezes 60, que é a massa do soluto, sobre 120, turma, que é a massa molar do soluto, que nós determinamos, vezes 40, que é a massa de água, a massa do solvente. Então, eu tenho que multiplicar e depois fazer a divisão. Eu destaquei alguns zeros que a gente pode estar eliminando, né, simplificando. Então, eu posso dizer que esse cálculo vai ser 100 vezes 1 dividido por 2 vezes 4. Na verdade, 100 dividido por 8. E 100 dividido por 8, 12,5 mol por quilograma. A nossa molaridade.
Ok, turminha? Espero que vocês tenham gostado. Ficando por aqui, forte abraço, valeu!